Na parte de ordem de serviço, todas as suas tarefas agendadas, elas vão estar aqui nessa barra de rolagem. Se você vir para a data anterior, ele não vai aparecer nenhuma atividade, pois elas são movimentadas as pendentes do dia anterior para o próprio dia atual, certo? Entretanto, se a gente tiver alguma atividade que está para uma data no futuro, ele vai aparecer aqui para a gente. Da mesma forma, se eu for em concluídas e voltando os dias, ele vai apresentar para mim as datas, vai mostrar as atividades que foram concluídas nesse dia em específico. Isso aqui é muito bom para vocês conseguirem acompanhar a produção diária de vocês e tirar alguma dúvida referente a algum cliente, alguma informação que ficou pendente, certo? Por exemplo, depois que ela está concluída, você consegue ver toda o histórico dessa ordem de serviço. Você consegue ver as fotos dela, tipo, entrando aqui dentro dos questionários, que eu vou explicar mais à frente. Beleza? Então vamos para o dia de hoje, para uma tarefa que está agendada. A gente tem no nosso sistema 23 tipos de serviços cadastrados. A gente tem 4 tipos de cancelamentos, que são cancelamento fibra e rádio e cancelamento aberto por inadimplência e aberto por solicitação do cliente, né? Vamos supor, o cliente que solicitou o cancelamento, ele vai aparecer para vocês como solicitado pelo cliente. O cliente que solicitou a retirada, o sistema, quando ele abre a OS para retirada por cliente inadimplente, significa que essa ordem de serviço ela não veio a partir da solicitação do cliente, né? Então, bem autoexplicativo no mesmo nome. A gente tem a categoria, por exemplo, entrega de boletos, instalação fibra, instalação rádio rural, instalação rádio urbano, né? Mudança de endereço fibra, mudança de endereço rádio rural, mudança de endereço rádio urbano. A gente tem reparo de cliente fibra para conexão lenta ou oscilando, reparo para cliente rádio rural, cliente lento oscilando, reparo para cliente urbano para conexão lenta oscilando, né? A gente tem essa separação urbano e rural para rádio, beleza? A gente tem reparo para cliente totalmente sem conexão, quando o drop, por exemplo, está rompido, NU, roteador danificado, conector quebrado, ou se é necessária reconfiguração. A gente usa esse chamado quando o cliente relata para a gente que realmente está 100% sem conexão, beleza? Eu vou dar mais detalhes ao fundo de cada OS, eu vou mostrar exatamente como eu fiz cada passo de uma por uma. Mas vamos lá, a gente tem alguns clientes de exemplo aqui, que vai faltar algumas informações, como por exemplo o endereço, aqui na descrição vai faltar algumas informações bem específicas, que são as mesmas que vocês têm hoje no Trello, só que agora de forma mais completa, beleza? Quando você entra dentro de uma atividade, ela vai ter aqui para você o tipo de atividade, né? Cancelamento com retirada fibra, aberta por inadimplência. Beleza, a situação dela está agendada, né? Aqui dentro ela pode ver quem criou a atividade e que hora que foi que criou. E aqui em comentários eu posso adicionar algum comentário referente a essa ordem de serviço. Mas como vocês vão ver um pouco à frente, não é necessário utilizar comentário, a não ser que seja uma coisa muito bem específica. Em equipamentos e materiais, por enquanto a gente não vai utilizar essas duas opções, beleza? Futuramente, quando a gente começar a utilizar elas, eu vou dar uma explicação mais bem detalhada, beleza? Aqui dentro de cliente, você pode ver alguns dados do cliente. Futuramente a gente vai conseguir ver o endereço dele, onde é o endereço dele, desde que alguém já tenha ido nesse cliente, né? E aqui em endereço, a gente consegue ver o endereço que está cadastrado no sistema e a gente consegue também fazer a alteração desse endereço. Daqui a pouco eu já vou voltar nesse ponto aqui para mostrar para vocês. Para me iniciar uma atividade, eu vou ter que estar na porta da casa do cliente, porque senão ele não deixa eu iniciar a atividade. Ele vai fazer um breve questionário para você conseguir realizar esse serviço. Então vamos lá. Aqui você tem compartilhar localização e registrar o impedimento. Esse impedimento é quando você não consegue encontrar o cliente, seja por algum desses motivos. Cliente não está na residência, cliente não atende o telefone,
endereço não encontrado pelo técnico, inviabilidade técnica, cliente dispensou visita técnica, CTO sem sinal, POP, torre com problemas, cliente não deixou tirar os equipamentos. E alguma outra opção, essa opção 9 aqui, vai ser utilizada quando eu digitar o texto dela, mas a priori não é para vocês utilizar, beleza? Quando você registra um impedimento, essa OS ela sai da sua lista de agendado e vai lá para a categoria impedimento. Vou mostrar para vocês. Vamos supor que você tentou ir na casa desse cara, tentou contato e não achou esse cara. Ou seja, você não achou o endereço que seja. Você vai avançar aqui. Beleza. Posso colocar aqui alguma descrição, algo muito mais específico do que aquela opção que a gente selecionou, né? E reportar impedimento. Ele vai pedir para mim confirmar e falar que é irreversível. Ok, confirmar. Beleza. Automaticamente essa atividade ela saiu da minha lista de agendado e foi para a minha lista de impedida. Quando ela está impedida, você consegue reabrir ela, entretanto, você só consegue reabrir ela se você realmente já foi executar ela. Por exemplo, adicionar nova atividade, confirmar, e agora a atividade já está como agendada e eu consigo reiniciar essa atividade. Uma vez iniciando essa atividade, ele vai perguntar para mim um formulário para inserir dados de atualização de endereço do cliente. O que é isso? Você vai clicar nessa parte, ele vai perguntar para você, está na porta da casa do cliente? Sim. Próximo. Não se esqueça de atualizar o endereço do cliente, clicando na OS, no final da página do lado direito de endereço, em ver detalhes e no botão azul, atualizar coordenadas do endereço. Vou marcar a caixa feito e vou realizar essa atualização de endereço conforme pediu. Então vamos lá, endereço, no canto direito, atualizar coordenadas, atualizar. Automaticamente já buscou a localização da onde você está nesse cliente. Se você não fizer esse passo, ele não vai deixar você iniciar a atividade. Agora sim, depois que a gente faz esse passo, vamos iniciar. Se eu tiver em deslocamento, por enquanto a gente ainda não vai utilizar essa opção de deslocamento. Sempre a gente vai utilizar a opção iniciar atividade. Beleza, ele informou para mim que eu já respondi às informações obrigatórias para atualizar o endereço do cliente. Se você não responder, ele vai voltar nessa mesma tela, só que não vai deixar você clicar no botão iniciar atividades, beleza? Então vamos iniciar a atividade. Ok, estou realizando a atividade, terminei ela. Aqui vai ter todos os dados, né, do que é para ser realizado nesse serviço, né? Beleza, vamos concluir. Ao concluir, ele vai falar para mim aqui, ó, informações obrigatórias. Formulário para inserir dados do responder ao terminal OS retirada de cliente fibra, né? Clico nessa opção e ele vai agora questionar para mim os dados que eu vou ter que tirar. Os dados que eu tenho que informar. Por exemplo, qual o modelo do equipamento retirado? Retirado somente o ONU mais roteador, ONU com Wi-Fi ou só roteador. Vamos supor que é um cliente ONU com roteador. Vou avançar. Foto da etiqueta da ONU. Ele vai pedir para mim tirar uma foto. Eu vou tirar essa foto e vou anexar para ele. Agora ele vai pedir a foto da etiqueta do roteador. Então vamos lá, se eu tirar uma nova foto, já está salva a foto. Eu consigo avançar e automaticamente ele já vai concluir para mim que a retirada foi realizada com as informações que eu coloquei. Dependendo da opção que você escolhe dentro desse formulário, ele muda a forma com que você vai ser os próximos passos. Ou seja, é tipo um diagrama de caso de uso, certo? Por exemplo, se eu respondesse somente o ONU, ele mostraria para mim anexar somente a foto da ONU. Se eu colocar o ONU com Wi-Fi, ele vai dar a opção para mim de colocar o ONU somente com Wi-Fi. E somente o roteador Wi-Fi, ele vai pedir também. Então é tipo meio que base na sua resposta anterior. Na sua resposta anterior você consegue saber o próximo passo. Ao finalizar a atividade, eu posso ver o resumo. Tá aqui o resumo com todas as informações, né? E eu consigo finalizar a atividade